É chegado o reino. Salmo 23. Uma visão profética do reino. Quem não conhece esse famoso salmo, o Salmo 23, muito lembrado nos momentos difíceis, traz tanto consolo para nós, a palavra de Deus, ela é viva, e ela pode sim ter várias aplicações, inclusive essa que eu acabo de comentar. O que eu queria provocar agora era uma visão profética acerca desse salmo tão maravilhoso. Então a gente vai começar agora a detalhar e estudar versículo por versículo para ver o que é que o Senhor pode nos falar através disso. O Senhor é meu pastor. Assim começa esse famoso salmo com essa frase que já fala tanto para nós. Eu vou trazer o texto de Jeremias 31, que fala também a respeito desse pastoreio. Sendo que como não havia essa divisão entre capítulos, inicialmente, eu vou começar pelo último versículo de Jeremias 30, que fala assim: no fim dos dias entendereis isso. Então, isso fica como uma chave para a gente tentar fazer alguns links do que eu vou trazendo agora. Então, o Jeremias 31:3, ele fala assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O 10 fala: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Então, a tônica desse capítulo 31 de Jeremias é quanto ao pastoreio que Deus faz, E a nota do capítulo anterior nos dá a entender que haveria um entendimento mais aprofundado no fim dos dias, Seguindo, outro versículo muito famoso a respeito do pastoreio é Ezequiel 34, Então, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Isso é uma promessa do Senhor. Ele fala que buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. O próximo versículo fala: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. Esse versículo é muito importante, que a gente consegue fazer vários links com Lucas 15, 16 por ali, onde a gente tem parábolas acerca de perdidos, ovelhas, moedas, filhos. Então, nosso Senhor é o pastor que busca o perdido. Em Isaías 40 também a gente vê que, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços e recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Veja que delicadeza, que cuidado o pastor vai conduzir o seu rebanho, E como não lembrar de João 10, que Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, E Lucas, o resgate da ovelha perdida, E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso. Esse é o nosso pastor do Salmo 23. O segundo ponto fala acerca de verdes pastos e águas tranquilas. O mesmo texto de Ezequiel que a gente leu anteriormente também cita: em bons pastos as apacentarei e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Jeremias 31 também fala: guiarei aos ribeiros de água por caminho direito. Nesse último texto aqui de Apocalipse, ele fala: e mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, tanto em Ezequiel, em Jeremias, em Apocalipse, a gente vê esses pastos verdejantes, águas tranquilas. Voltando aqui no complemento do texto de Jeremias, a gente vê que Efraim é um filho precioso, a criança das minhas delícias, E ele fala que cegos, aleijados, grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, que ele ia congregar de toda extremidade da terra. É o mesmo povo que está sendo ajuntado na parábola da boda, ajuntar a todos quanto encontraram, tanto maus como bons. Então a gente vê aqui que esse é o povo que vai ser levado aos verdes pastos e às águas tranquilas em Israel. Para entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo checar o estudo sobre as duas casas de Israel. Refrigera a minha alma. Olha que beleza! Também em Jeremias 31 e Ezequiel 34 temos as mesmas referências de Salmo 23. Jeremias 31:12 fala: sua alma será como um jardim regado
e nunca mais andarão tristes. Vê que promessa maravilhosa, todos querem hoje sua alma regada, né? Não mais presa a tristezas. No versículo seguinte fala: tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Em Ezequiel 34:15, vemos: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus, né? Jesus fala, né, que rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. É uma alma refrigerada pela água do rio de água viva, né? E a promessa de Apocalipse 21, né, no finalzinho lá da Bíblia, ele fala: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então temos que crer nesse refrigério de nossa alma. Ele nos faz andar em veredas de justiça por amor do seu nome. O caminho do Senhor é perfeito, né? Salmo 31 fala: por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Jeremias 31 também fala acerca disso: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Outra promessa também fantástica. Então, os caminhos de justiça nos quais ele vai nos guiar, vem porque ele vai imprimir a lei no nosso interior e vai escrever no nosso coração. Provérbios 8:20 fala: faço andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. E uma das promessas do papel do Espírito Santo é que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse encontro, esse pastoreio sobre nós, nos vai fazer andar no caminho de justiça, para que o nome dele seja exaltado por amor do seu nome. O temido vale da sombra da morte, mas não tema, porque tu estás comigo. Eu acho que esse é o ponto do Salmo 23 que vai trazer maior revelação, né? Por quê? Porque dentro de uma aplicação moral, né, motivacional, a gente sempre romantiza o vale da sombra da morte para uma situação difícil na qual a gente está passando, de angústia, de depressão. E sim, a palavra de Deus serve para isso. Continue usando, continue se motivando dessa forma. Mas o que eu queria trazer para você aqui, né, o que é o vale da sombra da morte, né? Se a gente vai em Ezequiel 37, né, também fala de um vale que estava cheio de ossos, né? Então, o vale da sombra da morte é cemitério, tumbas, sepulturas, né? E você consegue perceber por quê? Porque a profecia, né, que Ezequiel é levado em visão para ver, ele fala: abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas. Então, a mensagem principal desse versículo é a ressurreição, né? A ressurreição da morte física, né? Então, outro versículo que a gente pode trazer aí também, Jonas 2:2, que ele fala que do ventre do Sheol eu gritei e tu ouviste minha voz. Algumas traduções falam até do vale da morte, né? Então, Jonas morreu dentro daquele grande peixe e ele gritou lá do mundo dos mortos, né? E Deus ouviu a sua voz, né? E Jesus cita isso como um sinal, né? Com que os fariseus pediam, né? Então, Jonas gritou do Sheol, né? Se na sua Bíblia tiver inferno, né? É uma tradução muito ruim. Na verdade, é sepultura ou mundo dos mortos. Eu preferi deixar Sheol aí, né? Um salmo muito famoso também fala, né? Salmo 139:8. Se eu fizer na sepultura, no Sheol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, se eu morrer, Deus ainda vai estar comigo, né? E não é de se espantar, porque quando Jesus faz a grande comissão, ele envia seus discípulos, ele promete isso, né? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E a gente começa a entender por que ele falou em João 11:25, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, mesmo que a gente se separe dos nossos entes queridos, né?
Deus nunca vai se separar de nós, Ele sempre vai estar conosco, né? Mesmo que eu esteja na sepultura, Ele vai estar conosco. Isso nos traz uma confiança e um conforto muito grande. Ainda sobre o Vale da Sombra da Morte, nessa segunda parte, vamos trazer aqui nossa viva e bendita esperança. Em 1 Pedro 1,3, ele fala que nossa viva esperança é a ressurreição de Jesus. Se a gente vê em 1 Coríntios 15,19, ele fala que nossa esperança em Cristo vai além desta vida, né? Por quê? Porque se nossa esperança se limita às coisas dessa terra, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Quem foi que inaugurou esse pensamento, essa filosofia? Esaú, né? Esaú não tinha essa esperança, né? Ele comeu e bebeu e desprezou a primogenitura. Se a gente quiser entender algumas coisas, vamos fazer a associação de primogenitura com primícia com ressurreição. Então faça essa ligação que vai ajudar você a entender muita coisa na Bíblia. Primogenitura, primícias e ressurreição. Paulo, na carta a Tito, fala para aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Então, bendita esperança mais manifestação da glória do nosso Senhor. Então, a bendita esperança qual é? É a ressurreição, né? E ela está linkada, está vinculada aí junto com a manifestação, com o Apocalipse, com a revelação de Cristo. Voltando para a profecia de Ezequiel, né? Ele fala, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, Ezequiel 37 também vinculado aí com Salmo 23, né? Por que eu não vou temer o vale da sombra da morte? Porque vai vir o vento dos quatro cantos e os mortos vão reviver. Mateus 24, 31, quando Jesus está descrevendo os eventos finais, ele fala que vai mandar os anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, os mesmos ventos de Ezequiel 37, e a mesma congregação, ajuntamento das ovelhas que a gente viu nos outros slides atrás. Então, quando o Espírito Santo sopra, ressuscita, não só faz isso, converte eles num exército grande em extremo, né? E a vara de Israel, Efraim, se juntará à vara de Judá, e será uma só vara, um só corpo, né? Cristo uniu no seu corpo, derrubou a barreira da inimizade e fez um só corpo. O Salmo 17:15, né? Imagino que seja de Davi, ele fala, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei a tua semelhança quando acordar. Então veja que maravilha, ele entendia que a semelhança de Cristo, semelhança do nosso Senhor, viria quando ele acordasse, quando ele fosse ressuscitado, né? Então nós ainda não vemos como ele é, mas quando ele se manifestar, nós veremos e seremos semelhantes a ele. Então, essa é a nossa viva e bendita esperança, a ressurreição de Cristo, que garante a nossa ressurreição. Na terceira tela sobre esse mesmo assunto, no Vale da Sombra da Morte, a gente tem o texto de Paulo aos Tessalonicenses dizendo que os ignorantes não têm essa esperança quanto aos mortos, quanto aos que dormem, né? Então, ignorante não é só no sentido de não ter entendimento, mas de ignorar isso, ignorar esse evento, né? Hebreus 2,15, aleluia, ele nos livrou não só da morte, mas também do medo da morte. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte e nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte. 1 Tessalonicenses 4,15 fala que pela palavra do Senhor, né, ele fala acerca do arrebatamento dos santos. Então ele vai começar pela palavra do Senhor. Voltando para Ezequiel 37, quando Ezequiel é levado e Deus fala para ele, profetiza, ó filho do homem, né? Não entendo que o filho do homem seja Ezequiel, mas Ezequiel estava representando aquele que é o filho do homem, né?
Então, Jesus é aquele que vai dar a palavra pela qual os mortos vão ressuscitar, né? João 10:16, né, do Bom Pastor, ele fala: ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, as duas varas de Efraim e de Judá, juntas com um só cabeça e pastor e bispo de nossas almas, Jesus Cristo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia, eu quero fazer parte dessa primeira ressurreição. Então, isso muda a nossa perspectiva quanto ao medo, quanto à morte, né? Por exemplo, se eu for levado aí de roupinha laranja aí, né? E aquela faca toda tortinha assim, colocar no meu pescoço e eles falarem alguma coisa aí de uma língua que eu não entendo, né? Insinuando que eu quero que se eu não negar a Cristo, eu serei morto, né? E aí eu vou olhar e vou dizer: eu já morri com Cristo e agora eu vou ressuscitar com Cristo, aleluia, porque não tememos a morte, nós fomos livres do medo da morte. Eu queria só fazer um complemento que não está na tela aqui, mas Abraão, ele creu na promessa do Senhor ao ponto de que ele acreditava que Deus podia levantar o seu filho dos mortos. Então, a fé de Abraão, na qual nós somos filhos, está incluído como chave mestre não só a obediência e a peregrinação dele, mas a fé de que Deus é poderoso para ressuscitar dos mortos e cumprir suas promessas sobre nossas vidas, né? E ele profetizou para o seu filho que Deus proveria para si um cordeiro. E aleluia, o cordeiro que tira o pecado do mundo foi imolado e hoje nós nos juntamos, fomos participantes da sua morte através do batismo e seremos participantes da ressurreição, como levantamos das águas. Eis aí a vara e o cajado do Salmo 23. Também temos referência disso no texto base que estamos usando para comparar Jeremias 31. Fala assim: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és Senhor, meu Deus. Provérbios 20:30 fala: os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Apocalipse 3:19 fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 1 Pedro 4:13 fala: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, no Apocalipse, né, a manifestação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então, esse sofrimento, ser participante do sofrimento de Cristo, está incluído perseguição também, não somente o cuidado de Deus e a correção. Mas o que eu queria salientar aqui, que é aquele mesmo pastor que vai lá, né, que tem em Efraim, né, como a criança das delícias, que carrega no colo com cuidado, né, como quem carrega quem está amamentando, esse mesmo pastor também nos corrige, também nos conduz à justiça através da sua disciplina. E não podemos esquecer, pois isso é bíblico, isso faz parte do conselho de Deus para nós. Eis que no Salmo 23 chegamos à mesa preparada na presença dos inimigos, né? A mesa preparada. Prepara-me uma mesa. Mateus 22:4, na parábola das bodas, fala: eis que tenho o meu jantar preparado, né? Ó a mesa preparada aí, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde à boda. Então a festa já está pronta, faltam apenas os convidados. Lucas 15:6 fala: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. A celebração do encontro da ovelha perdida acaba em uma mesa de jantar com amigos. Isso está na parábola da ovelha perdida. Na dracma perdida, a gente também vê a mesma coisa. E achando a dracma, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Lucas 15:23, né? O encontro do filho perdido, o pai fala: e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremos-nos. Então, no nosso encontro com Cristo,
vai haver uma celebração que vai comemorar aí essa união, o resgate do que estava perdido. E vejam quem que vai servir, né? Lucas 12:37 fala assim: quando o Senhor vier, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Veja que honra, sermos servidos pelo Senhor na sua mesa. Aleluia! Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unção com óleo na cabeça e cálice transbordante. Temos dois textos quanto à consagração contra a unção, em 1 Samuel, né, e outra em Reis. 1 Samuel fala sobre a consagração do próprio Davi, né? Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então a unção do óleo não só trazia a autoridade de rei, né? Mas também a plenitude do Espírito Santo, né? O próximo versículo fala: e toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então a consagração de um rei através da unção na cabeça e assumindo, né, esse reinado. E precisam de tronos, né? Então Apocalipse 24 fala: e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Então o Salmo 23 descreve esse momento onde o seu povo está sendo consagrado para o reino, né? E o cálice transbordante, né? Vamos ver o texto muito interessante, Mateus 26, 29, Jesus falando: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus está aguardando esse momento de entregar, de beber conosco esse cálice. E esse cálice é transbordante, né? Dai e dá-se-vos-á, dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, né? Então ele não quer dar pouquinho vinho, né? Ele vai querer dar uma medida transbordante. E essa é a descrição que a gente vê no Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei eternamente com Deus, para sempre na casa do Altíssimo, né? Então, o desejo de Davi, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então, o descanso do Senhor, né? O sábado, né? O repouso, a gente vai entrar no descanso, uma vez que fomos coroados, consagrados, vamos entrar nesse bendito descanso, né? Nesse reino eterno, né? Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Salmo 145, 13 fala que o teu reino é um reino eterno e o teu domínio em todas as gerações, dura em todas as gerações. Daniel 2,44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus, a pedra que não foi cortada por mãos humanas, virá lá de Sião e estabelecerá seu reino eterno. E o que vai acontecer? Apocalipse 21:3. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Como é no céu, será na terra, e se cumprirá a oração de Jesus, se cumprirá o propósito de Deus de habitar entre seu povo. Já não vai mais precisar de templo, de tabernáculo, de proteção, porque nós seremos sua morada eterna e estaremos para sempre com ele. Aleluia! Veja que salmo maravilhoso, né? Começa desde a união do povo, do pastoreio, né? Da ressurreição, da reunião, da consagração e da entrada no reino eterno. Maranata, vem Senhor Jesus, seja feito aqui na terra como é nos céus.